Glória a Deus, estamos de volta com mais uma aula dos ensinadores de justiça. Estamos estudando o livro de Neemias e aprendendo aqui princípios importantíssimos para a nossa liderança, para uma liderança saudável, para uma liderança frutífera, para uma liderança que vai marcar essa geração. Então, abra sua Bíblia comigo em Neemias, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 7, acompanhe comigo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para, número 1, os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Versículo 8, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para a muralha da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Observe que Neemias, ele vai fazer um segundo pedido ao rei. Número 1, que o rei permitisse que ele fosse para Jerusalém. Mas número 2, Neemias pede ao rei cartas. Quero só lembrar você que a rainha está ao lado do rei. Neemias, ele pede para o rei cartas. Número 1, uma carta de autorização, para que ele pudesse passar pelos governadores da além do rio, até que ele chegasse a Judá, até que ele chegasse a Jerusalém. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: quando você vai executar um projeto, Mateus, Tadeu, quando você vai desenvolver alguma coisa, seja uma aula, seja um curso, seja alguma edificação que você vai fazer, né, você vai construir uma casa, eu não sei, qualquer sonho, qualquer projeto que você vai colocar ali, vai começar a realizar, todas as vezes que você inicia algo na sua vida ou na sua história, os primeiros inimigos que se levantam contra você não têm corpos, não têm sangue. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, que nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Os nossos inimigos não têm corpos físicos, são espíritos, são demônios, anjos caídos. São eles que se levantam, sabe? Então, observe que Neemias fala assim: eu quero uma carta de autorização. E por que uma carta de autorização? Ele está pedindo uma carta de autorização para o rei, para que ele passe pelos governadores. Porque quando Daniel, ele está em Suzã, também a fortaleza, no mesmo lugar que Neemias, num outro tempo, numa outra época. E a Bíblia diz que Daniel, ele vai orar para saber a respeito do futuro de Israel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele estava acostumado a se relacionar com Deus através da oração. Daniel falava e Deus respondia. Daniel falava e Deus respondia. Mas nesta oportunidade, Daniel ora um dia, Tadeu, Deus não fala nada. Mateus, Daniel ora segundo dia, Deus não fala nada. Terceiro dia, e ele vai perseverando, ele vai orando. 10 dias, 15 dias, 20 dias. Mas no 21º dia, o anjo veio. E a glória desse anjo era tão grande que Daniel caiu prostrado. Mas o anjo tomou Daniel pela mão e disse assim: Daniel, amado do Senhor, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração na presença de Deus, ele tem ouvido as tuas orações. Mas o príncipe da Pérsia, Daniel, se colocou no caminho. O governador da Pérsia, um demônio, se colocou no caminho. E eu não pude passar, Daniel. Mas porque você não desistiu, Daniel, porque você perseverou, Daniel, porque você foi até o fim, Daniel, Deus chamou o príncipe do seu exército, Miguel, e disse assim: Miguel, vai lá, tira esse demônio do caminho, porque quem fala comigo não fica sem resposta. Então, veja que um demônio impediu o anjo de passar e levar a resposta para Daniel. Agora veja, se um demônio para um anjo e um homem, vocês estão aí? Então, observe que os primeiros inimigos que levantam não têm corpos físicos. O que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você, como um líder, você tem que saber, sabe, que todas as edificações que você vai fazer começam no mundo espiritual. Nós vamos aprender em Ezequiel que quando nós entramos no ambiente, a gente não entra só no ambiente físico, mas nós também entramos no ambiente espiritual. E sempre quando as coisas vão cair, quando a casa vai cair, como diz aí no ditado popular, primeiro a casa espiritual é que cai, para depois cair a física.
Então, você precisa pedir uma carta para o rei. Você precisa pedir uma carta para o rei de autorização para os governadores desse mundo. Principados, potestades, ossos espirituais da maldade. Quando você começar a executar o teu projeto, eles vão se levantar contra você. Mas você vai apresentar a sua carta e vai dizer assim: eu tenho uma carta do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para realizar essa obra, para realizar esse curso, para construir essa empresa, para fazer essa faculdade, para poder edificar tal projeto. Você tem uma carta de autorização. Como é que a gente consegue essa carta? Senta no teu quarto, você ora a Deus, fala: Senhor, me dá autoridade. Me autoriza, Deus, a começar esse curso, porque Ele é teu Senhor. E quando o inimigo se levantar contra você, você não vai discutir, porque o inimigo, ele tem ali os seus escudeiros, ele tem aquelas pessoas que estão à frente, mas você não pode discutir com o escudeiro. Vem lá um fiscal, vem lá uma pessoa que se coloca no caminho e diz: não, ele começa a complicar a sua vida, você fala: pô, esse cara está complicando, está me pedindo documento assim, documento assado, está colocando empecilho, está querendo fazer tal coisa. Você não vai discutir com essas pessoas. Todo lugar tem banheiro. Todo lugar tem um banheiro. Vai no banheiro, dobra o teu joelho lá, sabe? Invoca o nome do Senhor e diga assim: Senhor, eu tenho carta de autorização. Eu não aceito que essas pessoas venham querer parar o meu projeto, venham querer, sabe, embargar o que eu estou fazendo, venham querer me desanimar. Eu não vou parar, eu vou avançar, porque o Senhor já me autorizou. Então, quando você, que é um líder segundo o coração de Deus, for desenvolver o seu projeto, a primeira coisa, ore. Peça uma carta. Peça uma carta, não inicie, não comece um projeto até receber as cartas do rei. E a primeira carta é esta, a primeira carta, vou colocar aqui, ó, primeira carta de autorização. Autorização. Aleluia! Mas a segunda carta, qual é a segunda carta? Ele diz assim: rei, eu também preciso de uma carta para o guarda do jardim, para Asaf, para que ele me dê madeira. Então, essa segunda carta é uma carta de provisão. Provisão. Por quê? Porque você tem que ter uma autorização para os governadores além do rio, mas você também precisa de recurso. Você precisa de recursos para realizar o seu sonho, para realizar o seu projeto, para desenvolver o seu curso, para fazer o que você tem que fazer. Então você pede ao rei: Senhor, eu quero uma carta de autorização, mas também eu preciso de uma carta de provisão. Eu preciso de madeira, né? A madeira era importantíssima para que Neemias pudesse edificar a cidade, restaurar a muralha, restaurar as portas, construir a casa, como ele disse aqui. Então, ajudar a reformar o templo. Então ele precisava dessa carta de provisão, sabe? Peça para o Senhor essas duas cartas, uma carta de autorização e uma carta de provisão. Não vai faltar recurso, você não vai fazer empréstimo, rapaz. Você não vai aos banqueiros, você não vai em lugar nenhum, você vai falar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa obra é dele. Ele pensou em você, ele tem tudo preparado. É tão tremendo isso que quando Jesus encarnou-se, quando Jesus nasceu naquela manjedoura, a palavra de Deus diz que passado 2 anos, porque os reis não foram no nascimento, quem foi os pastores, mas passado 2 anos, os reis chegaram. Alguns dizem que eram magos, os magos do Oriente, mas não eram magos, eles eram reis. E como é que a gente sabe que eram reis? Eram 3 exércitos caminhando, 3 exércitos que chegaram em Jerusalém, porque diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 2, que quando os reis chegaram em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. E o rei Herodes saiu para falar com os reis. Agora eu pergunto para você, você pensa que o rei de Israel, Jerusalém era a capital, né? Era a maior capital daquele tempo. Você pensa que um rei da maior capital daquela época iria sair para falar com 3 magos? 3 homens montados num camelo? Não. Ele saiu porque o povo se alvoroçou, a cidade toda se alvoroçou, porque pensou que estava sendo invadida por 3 exércitos. Mas os batedores iam na frente com a bandeira branca de paz. Não, nós estamos chegando em paz. E aí quando Herodes vem, olha, o rei dos judeus chega e os 3 reis se aproximam e diz assim: nós viemos adorar o rei dos judeus, aquele que é nascido rei, sendo que eles estavam diante do rei Herodes. Eu te pergunto, se fosse 3 magos,
Você acha que eles não iam parar numa cadeia? Você acha que o rei Herodes ia falar, rapaz, você me respeita, eu sou o rei de Israel, vai, pega esses homens aqui, vocês estão me afrontando? E você pensa também que o rei iria sair do seu trono para atender 3? Não. Então eram 3 reis. E o que eles trouxeram? Eles trouxeram ouro. Você acha que trouxe pouco? A Bíblia diz que a rainha de Sabá foi visitar o rei Salomão, levou muitos presentes, mas ela saiu com 7 vezes mais. Eu te pergunto, você acha que os reis trouxeram pouco ouro? Ouro, incenso e mirra. Jesus era um bebê. Isso nos mostra que tudo que nós precisamos já está preparado pelo Pai Celestial. Todo recurso, tudo que você vai precisar para cumprir o seu propósito, Deus já preparou. As riquezas virão de longe e te alcançarão. Peça ao Senhor, peça a carta de provisão, já está tudo preparado, está tudo pronto, a provisão de Deus está pronta. Peça para Ele, sabe? Peça. A Bíblia diz também que Ele vai tirar da obscuridade os tesouros e vai entregar para aqueles que têm propósito. Se você tem uma meta, se você tem um propósito, Deus ama sonhadores, sabe por quê? Porque Ele é um investidor, Deus é um empreendedor, e se Ele olha no seu coração, vê, sabe que você está disposto a executar o sonho que Ele colocou aí, Ele vai investir em você. Aleluia! Glória a Deus. Então, veja, não comece nada até que você tenha a carta de autorização para os governadores além do rio, mas também tenha a carta de provisão para que você possa executar tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. Um beijo e até a próxima aula, em nome de Jesus.